inicia agora a parte de relações de dominância entre os alelos, né? Como já visto, a gente tem que cada um dos nossos genes ele está localizado em um loco, né? E esse loco gênico ele apresenta uma certa posição no cromossomo, sendo que está presente em cada um cromossomo e a gente tem 2 cromossomos de cada tipo, a gente herda um alelo de cada um dos nossos progenitores. Um alelo vindo do nosso progenitor masculino e outro do progenitor feminino, né? Um do pai e outro da mãe. Só que, por diferenças individuais, né, genéticas devido a mutações, o alelo, a versão do gene, né, que você tem vinda do pai pode ser diferente da vinda da mãe, certo? E mais ainda, o produto da transcrição, né, o produto do gene que cada um dos alelos produz pode ser diferente. E, no final das contas, eles vão estar inseridos em um mesmo organismo, em um mesmo metabolismo. Como é que esses produtos interagem? Então, quando a gente fala de relações e interações, né, a gente está falando de como que o produto do alelo, dos genes, eles se interagem dentro do organismo. E aí a gente vai fazer uma classificação um tanto quanto simplista, assim, que seria a interação entre alelos de um mesmo gene, certo? Então, os que estão localizados no mesmo loco, e interações que a gente chama de interações genéticas, né? Que seria entre genes. Então, a gente tem interação alélica e interação gênica. A gente vai começar o nosso assunto pela interação alélica, ou seja, alelos do mesmo loco, alternativamente de pais diferentes, né? Então, a nível molecular, os organismos operam mais ou menos do mesmo modo que uma linha de montagem em uma fábrica, com uma série de vias químicas nos quais cada etapa é controlada por um produto gênico. Existem milhares de tais vias, de tamanhos diferentes e conectadas de vários modos em redes ou sistemas. Né? Então, quem estudou um pouco de bioquímica sabe da complexidade disso que a gente está falando. Né? Então, a gente tem ciclos bioquímicos para obtenção de energia, né? Obtenção de ATP. A gente tem que eles vêm lá possivelmente da glicose, possivelmente de um carboidrato complexo, possivelmente de proteínas, possivelmente de gorduras. A gente tem ciclos para quebrar gordura, a gente tem ciclos bioquímicos, né? Reações bioquímicas para produzir gordura, para quebrar proteína, para produzir proteína, para quebrar carboidratos, para produzir carboidratos, para integrar a produção de proteína com carboidrato, a de carboidrato com a gordura, e etc, etc, etc. Né? O que a gente tem é que, se pudesse colocar tudo isso dentro de um papel só, como um mapa metabólico, seria um mapa com milhares de reações bioquímicas. E vocês sabem que, para cada reação, a gente vai ter a interferência, né, possivelmente, de uma enzima para catabolizar a reação, para intermediar e até mesmo para bloquear determinada reação. E de onde vêm essas enzimas? Vêm do mecanismo genético relacionado à tradução e exportação dessas enzimas, né, dessas proteínas enzimas. Então, por fim, tudo o que nós somos depende da genética, certo? Então, as vias podem ser influenciadas por alelos de um mesmo gene. Então, aí nós temos chamadas as relações de dominância, né?
e podem ser influenciados por diferentes genes em locos diferentes, que são chamadas as interações gênicas, né? A gente vai começar pela relação de dominância. Existem milhares de modos de alterar a sequência de um gene, né? Então, para cada letra, né, para cada nucleotídeo, a gente tem, possivelmente, 4 combinações, né? Adenina, citosina, timina e guanina. Agora, imaginem um gene que tem milhares de nucleotídeos. Qual é a quantidade possível de modificações que pode acontecer? Também, né, na casa dos milhares, né, e até mais. Informação sobre dominância e recessividade é útil para esclarecer como mutações podem afetar os fenótipos. De cara, a gente já tem aquele conceito que Mendel estabeleceu lá quando fez suas experiências com ervilhas no século XIX, que é a relação dominância-recessividade. O alelo que se expressa na descendência de um cruzamento entre indivíduos puros é o alelo dominante. E aquele que não se expressa no cruzamento entre parentais puros é o recessivo, né? Então, a gente tem que essa relação que Mendel estudou, em que o heterozigoto ele tem a mesma resposta, a mesma categoria, né, do homozigoto dominante, a gente chama de dominância completa, certo? Então, Mendel formulou toda a sua hipótese baseada na questão da dominância completa. E teve, por que não dizer, a sorte de trabalhar com ervilha, em que a ervilha tinha 7 características que tinham dominância completa. Então, ele teve um arsenal de exemplos e possibilidade de contagem dos casos que ele não conseguiria se ele tivesse tratando do que ele gostava, que era a abelha, que era inseto, né? E até mesmo ratos, ele já fez experimento. Mas só as ervilhas conseguiram dar 7 características visíveis a olho nu, né, sem microscópio, sem nenhum método químico, né, para ele, no século XIX, só com a matemática, resolver esse enigma de como as características funcionavam, né? Então, foi o cara certo na hora certa e com o material certo para descobrir a relação genética. Mas a gente sabe que depois do trabalho de Mendel, a gente tem que nem sempre a dominância é completa. Nem sempre a gente vai ter essa relação de que o heterozigoto vai ter o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Então, nesse caso, a gente tem mais 2 mecanismos de dominância, né? Que seria a ausência de dominância ou dominância incompleta. Então, nesse caso, o heterozigoto ele estaria no meio do caminho, ou seja, ele seria um intermediário em quantidade, por exemplo, né? Ou em medida métrica, entre o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. E nós teríamos um terceiro método, né, um terceiro processo pelo qual os alelos interagem, que seria a chamada codominância. A codominância, ela é um pouco parecida com a ausência de dominância, no sentido de que o heterozigoto não é igual ao homozigoto dominante, mas ela tem uma diferença. O fenótipo que nós temos no codominante, ele não existe no homozigoto recessivo e nem no homozigoto dominante. Ou seja, ele não é o meio do caminho entre os dois. Ele não é um intermediário entre os dois. Ele é um terceiro fenótipo completamente diferente, certo? Então, a gente vai dar um prosseguimento aqui de como funcionam esses mecanismos e quais são alguns exemplos aqui aplicados em animais, certo?
Começando pela mais conhecida, que é a dominância completa, ou total, né? A dominância completa é o tipo mais simples de dominância. Um alelo completamente dominante será expresso quando apenas uma cópia está presente. Então, no heterozigoto, uma cópia se expressa, enquanto o alternativo não se expressa, né? Faltou aí o texto, mas deu a entender aí o que nós temos. Um exemplo, existe uma alteração, uma doença em humanos que se chama fenilcetonúria, certo? É uma doença, não é uma doença raríssima, é uma doença que tem uma ocorrência baixa, mas é uma ocorrência frequente em humanos, né, nas populações humanas, né? E essa doença ela é abreviada como PKU, né, que é a sigla em inglês de fenilcetonúria. Essa doença é causada por alelo defectivo do gene codificante da enzima fenilalanina hidroxilase. Então, para esclarecer, o que é fenilalanina? Fenilalanina é um aminoácido, certo? E pessoas saudáveis têm a presença, o organismo tem o gene para a produção de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. O que a fenilalanina hidroxilase faz? Metaboliza a fenilalanina. Então, ela quebra a fenilalanina para usar, para formar outros aminoácidos, formar energia, né? Para quem estudou bioquímica vai lembrar lá que uma proteína, em caso de necessidade no organismo, ela é quebrada de forma em que parte do seu radical vai para a produção de ureia, né? O que contém nitrogênio, né? Vai para a produção, entra no ciclo da ureia e vai ser excretado, e a outra parte é utilizada para a produção de energia, em caso de falta de energia no organismo. E nos animais isso é muito frequente, né? Se você botar um animal em jejum, né? Assim como se o ser humano ficar em jejum, primeiro ele vai consumir a glicose do sangue, que está em abundância normalmente. Depois ele vai passar a consumir um carboidrato complexo, que é o glicogênio. E o glicogênio está no músculo e principalmente no fígado. E depois de consumir glicogênio, qual é a próxima fonte de energia? Bom, a gente gostaria que fosse gordura, né? Principalmente quem luta contra o excesso de peso. Mas, normalmente é músculo, é proteína. Então, o organismo quebra a proteína, certo? Então, assim como o nosso organismo quebra a proteína para obter energia em caso de inanição, em caso de fome, né, de falta de recursos, a fenilalanina é um aminoácido e também tem que ser quebrado. O que acontece com as pessoas fenilcetonúricas? Elas não produzem essa enzima. Então, a fenilalanina, ela não é quebrada e ela é acumulada no organismo. Então, na ausência de fenilalanina hidroxilase normal, a fenilalanina que entra no corpo pelos alimentos não é degradada e, portanto, acumula-se, né? E esse acúmulo de fenilalanina no organismo, né, a fenilalanina, ela funciona também como neurotransmissor. Então, causa problemas neurológicos na pessoa, no desenvolvimento, na parte cognitiva, né, entre outras reações. Então, excesso de fenilalanina é uma doença chamada de fenilcetonúria, certo? Então, o motivo de o alelo defeituoso ser recessivo é que uma dose do alelo do tipo selvagem, pesão, produz fenilalanina hidroxilase suficiente para degradar a fenilalanina que entra no corpo. Aí vem uma definição que é muito importante para as próximas semanas de aula. O que é um alelo selvagem e o que é um alelo mutante? Vamos dizer que o alelo selvagem é a versão natural de ocorrência normal
na natureza, no estado do animal selvagem, certo? Então, é o alelo predominante natural, normal da espécie, né? Ou da raça, ou da linhagem do indivíduo. E o que a gente chama do contrário de selvagem é o mutante. E o que é o mutante? O mutante é aquele que tem função diferente do selvagem. É uma modificação, uma mutação, né, do tipo selvagem. Então, qual é o tipo normal nos seres humanos? Ser dominante, produzir fenilalanina e hidroxilase, né? Então, quando você não tem, quer dizer que o indivíduo tem uma mutação, certo? Aqui eu coloquei só de ilustração, onde tem fenilalanina? Basicamente, onde tem proteína. Isso é quase que inevitável, né? Então, os alimentos que são ricos em fenilalanina são os alimentos que têm mais proteínas, né? Nozes, legumes, feijão, peixe, né? Todos os alimentos de produto de origem animal, o trigo também, né? Que tem na sua composição de proteína bastante fenilalanina, né? E os que são mais baixos em fenilalanina são aqueles que têm menos proteína, né? Especialmente verduras e frutas, né? Ok. E um também que é bastante comum são os adoçantes, principalmente o aspartame. O aspartame, na verdade, é a mistura, né, a reação química entre o ácido aspartico e a fenilalanina. Então, o aspartame, a gente pode dizer assim, que ele é a fenilalanina. Né, ele é feito de fenilalanina. Então, por lei, desde 1998, no Brasil, é obrigatório que todo alimento que tenha fenilalanina adicionada, que não seja natural do alimento, ele tenha um aviso, que é fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Ou então, simplesmente nos dias de hoje, contém fenilalanina. Então, vocês vão comprar lá uma Coca Zero, ela vai vir com essa informação. Então, para quem não sabe por que tem essa informação, é por causa dessa deficiência genética. Ok? Então, voltando para a nossa questão, a gente tem que o indivíduo que o alelo da fenilalanina hidroxilase, ele é haplosuficiente. O que significa haplosuficiente? Que o indivíduo que é pesão, ele produz fenilalanina hidroxilase, com certeza. Tanto por um alelo quanto por outro alelo, certo? E o indivíduo pesinho, ele produz um alelo, vai indicar a produção da enzima, e o outro não. Mas a produção deste primeiro, desse que tem realmente o seu modo selvagem, né, a sua forma selvagem, é suficiente para não causar a doença. E a pessoa só vai ter a doença se ela for homozigota recessiva, ou seja, não tiver nenhum alelo para essa característica, né? Então, essa doença vem de uma mutação recessiva. Então, tanto duas doses, pesão-pesão, quanto uma dose pesão-pezinho, tem atividade suficiente de fenilalanina hidroxilase para resultar na química celular normal. Pessoas com homozigoto recessivo, né, eles têm zero atividade da fenilalanina hidroxilase. Neste caso, a mutação leva à formação de um gene recessivo. E essa é uma questão de muita confusão, principalmente de quem não entende de genética. Nem todo alelo mutante é recessivo, certo? Coincide na maioria das vezes, os mutantes serem recessivos, mas nem toda mutação prejudicial é recessiva, ok? Então, pode ter uma mutação que transforma um gene recessivo em dominante.
Aqui no caso dessa doença, fenilcetonúria, o dominante, o gene que tinha a produção, foi transformado em um gene, em um alelo recessivo. Ok? Eu vou trocar a apresentação aqui para uma apresentação de um vídeo. Ok? Vou colocar em tela inteira. E aqui, nesse vídeo, né, na verdade, uma sequência de vídeos aqui, vou colocar em tela cheia, a gente tem como funcionam as interações alérgicas. Então, aqui a gente está representando um alelo dominante Rzão e um alelo dominante também Rzão. Então, isso é um homozigoto dominante, certo? O alelo dominante, ele vai levar a uma produção de um RNA mensageiro que vai dar funcionalidade, né? Vai produzir um transcrito que vai produzir uma enzima, certo? E essas enzimas produzidas, elas vão pegar um substrato para transformar, e com isso, né, o exemplo aqui está dado em plantas, né, de lírios, eles vão produzir a partir de um substrato o pigmento necessário para atingir a cor vermelha, beleza? O caso contrário seria o homozigoto recessivo. No caso do homozigoto recessivo, a gente tem um alelo defectivo que vai produzir uma enzima, que essa enzima não vai ter função nenhuma. Ela não vai conseguir transformar o substrato em pigmento. Então, como ela não vai conseguir produzir o pigmento, o total da quantidade de pigmentos que a gente tem aqui é zero. E com a ausência de pigmento vermelho, a gente vai ter a coloração branca. Beleza? E o nosso caso aqui de dominância completa, né, do chamado alelo haplosuficiente, a gente vai ter um alelo dominante e outro recessivo. O dominante produz enzima funcional. O recessivo não produz enzima funcional, certo? Então, a gente está vendo a formação das duas proteínas, né? Uma versão funcional e outra versão que a gente chama de defectiva, que não vai funcionar. E quando exposto ao substrato, o produto do segundo alelo não vai produzir nenhum pigmento, enquanto o produto de outro alelo vai produzir, mas vai produzir menos do que o homozigoto. Mas a gente tem uma escala que a quantidade que o alelo Rzão produz é suficiente para atingir a coloração vermelha necessária para essa característica da coloração vermelha, certo? Só uma pergunta, vocês conseguiram assistir o vídeo normalmente? Tiveram algum problema no áudio, alguma interrupção do áudio em inglês? Dei um retorno aí que eu vou voltar para a apresentação de PowerPoint. Ok. Beleza. Retornando à apresentação, a gente tem aqui um esquema, né, que é o esquema ilustrado ali no vídeo, em que aqui temos um parentais e o outro cromossomo herdado de outro parental. Do alelo, em suposição aqui, o alelo Rzão, certo? Ou então, se a gente pensar lá na fenilcetonúria, seria o alelo Pzão, né? Aqui também teríamos o Rzão, mas aqui a gente teria, né, ao invés do selvagem, a gente tem o heterozigoto, que tem um alelo na forma selvagem e outro na forma mutante. E aqui, o mutante homozigoto, a gente teria Rzinho
e Rzinho, certo? Então, no caso de Rzão, Rzão, funcional e funcional. Funcional nos dois lados. Aqui, funcional e não funcional. Por que não funcional? Por causa dessa disrupção aqui, dessa mutação que aconteceu em determinada região do cromossomo, exatamente no loco em que o gene R está. Né? E aqui, pela quebra, né, pela mudança aqui dessa região aqui para os dois alelos, a gente tem não funcional e não funcional, certo? Então, a relação de dominância sempre vai estar relacionada com o heterozigoto. Se isto aqui for suficiente para formar o mesmo fenótipo disso aqui, então a gente tem uma relação chamada de dominância completa, certo? Agora a gente tem uma outra relação, que é a relação chamada de haploinsuficiência. E o que é a haploinsuficiência? A haploinsuficiência seria o caso em que a gente tem um alelo do tipo selvagem que é insuficiente para dar o mesmo resultado do homozigoto dominante, certo? Então, na haploinsuficiência, uma dose do tipo selvagem não é suficiente para atingir os níveis normais de funcionamento. Suponha que, por exemplo, 16 unidades de um pigmento, por exemplo, ou de uma proteína, sejam necessárias para a química normal. E que cada alelo do tipo selvagem possa produzir 10 unidades. 2 alelos do tipo selvagem vão dar 10, né, de um alelo herdado do pai e 10 do outro alelo herdado da mãe. Então, completa 20 unidades, que é mais do que o suficiente para dar o funcionamento normal. A mutação nula produz um alelo não funcional. Então, alelo não funcional, a produção aqui é de 0. Né? Porém, com um único alelo não se atinge o mínimo. Por quê? O alelo único vai produzir 10 unidades. E era necessário que produzisse 16. Então, o que vai acontecer? O indivíduo que é heterozigoto, ao invés de ser igual ao homozigoto dominante, ele é igual ao homozigoto recessivo. Então, a gente diz que essa mutação fez com que o alelo mutante desse uma mutação dominante, né? E é o que a gente chama de mutação dominante. Ok. Aí a gente tem também o caso do esse é o caso também, né? Uma outra possibilidade, além desse de não alcançar a soma, né? O valor necessário para que tenha o mesmo valor do alelo selvagem, né? Mesmo fenótipo do alelo selvagem, a gente tem o chamado peptídeo spoiler, né? Spoiler para quem assim não conhece inglês, né? O spoiler é aquele, como se diz, revelação de enredo, né? Que você vai falar o que vai acontecer num filme, numa série, né? Numa novela, e você vai atrapalhar a experiência do outro. Então, é isso mesmo que spoiler, né? Vem do verbo em inglês to spoil, que significa estragar, né? Então, quando a gente está falando de peptídeo spoiler, a gente não está dizendo que o peptídeo vai contar o final do filme, não. A gente está dizendo que o peptídeo vai estragar a formação normal do produto gênico. Beleza? Então, o peptídeo spoiler vai estar caracterizado, né, nos casos em que o produto gênico é uma unidade de proteína homodimérica, ou seja, a proteína que vai ser formada só pode ser formada se a gente tiver 2 alelos idênticos.
que vão produzir duas proteínas idênticas, e essas duas proteínas idênticas vão se montar, né? E que é uma proteína composta de duas subunidades do mesmo tipo. Então, no heterozigoto, que é selvagem, mutante, o peptídeo estragado, né, estragador, né, digamos assim, né, que vai atrapalhar a função, ele vai se ligar ao polipeptídeo do tipo selvagem e vai distorcer ou interferir a sua função. Então, ao invés dele se ligar e formar um produto útil para a célula, ele vai se ligar a outra molécula de polipeptídeo, impedindo que ela se ligue para formar a proteína normal. Certo? Então, se você pensar em um encaixe, né, de chave e fechadura, é como se fosse uma chave que entra no cadeado, né, na fechadura, e não sai mais, né? Então, a porta vai continuar trancada e você não pode colocar outra chave no lugar. Então, uma exemplificação aqui do que é haploinsuficiência, né, que é aquele exemplo lá de não alcançar a dose, e o que é o peptídeo spoiler, o dominante negativo, né? Então, a gente tem duas situações. Na haploinsuficiência, a gente pode ter o mutante, que gera 0 doses, o homozigoto selvagem, que vai produzir 2 doses. Isso aqui é uma outra definição da genética. Normalmente, assim, a gente simboliza com esse sinalzinho de mais, né, o alelo do tipo selvagem, né, o tipo normal da população. E a gente simboliza com a ausência do símbolozinho de mais, ou então com a presença da letra M, o que é mutante, né? E a gente tem aqui que o heterozigoto, na verdade, aqui vai ter uma dose, o que é insuficiente, né? Por isso que a gente chama de haploinsuficiência, né? Que é uma dose que não é suficiente para alcançar este fenótipo. Então, aqui, o heterozigoto vai ter o mesmo fenótipo do recessivo, certo? Porque não vai ter produto funcional. Então, aqui é funcional e esses dois aqui seriam não funcionais. E a gente tem que o dominante negativo, a gente teria que dois alelos iguais se encaixam formando uma unidade funcional. No caso do mutante, os dois já se ligam, mas não produzem proteína útil para a célula. E no caso aqui, que é o chamado peptídeo spoiler, ele se liga incompletamente e impede a ligação do outro aqui. Então, da mesma forma, a gente teria aqui que o homozigoto mutante teria a mesma função do heterozigoto. Beleza? Então, o resultado é o mesmo, mas as vias como isso acontece são diferentes. Agora, um pouco de exemplos aqui da parte de dominância, com exemplos, né? Dominância incompleta. A dominância completa já é conhecida por vocês, né? Das leis de Mendel. Então, basta ter, por exemplo, o alelo do amarelo para que seja uma ervilha amarela. Então, o alelo Y maiúsculo, Yzão, pode ser Yzão, pode ser amarelo, e Yzinho, também amarelo. E Yzinho seria o recessivo, que teria cor verde, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de dominância incompleta, que em coelhos, quando um animal de cor vermelho é cruzado com um animal de cor branca, tem-se uma progênie com coloração castanha. Ou seja, a principal efeito da dominância incompleta é que, ao invés de dois fenótipos, como a gente tem lá no exemplo de Mendel, quais eram os dois fenótipos?
A ervilha ou era amarela ou era verde. A ervilha ou era alta ou era baixa. A ervilha ou era enrugada ou era lisa. Aqui não. Aqui a gente tem 3 fenótipos. O vermelho, característico, o branco, né, também bem caracterizado, e um no meio do caminho, que a gente denomina de castanho, certo? Então, se você fizer o quadrado de Punnett aqui, né, 2 indivíduos aqui heterozigotos, né, se a gente pegar este indivíduo aqui e cruzar com outro castanho, né, a gente vai ter que um será azão-azão, um será azão-azinho, o outro será azão-azinho, mas de outra forma, né, um pai diferente. Um pai diferente, não, perdão, com a ordem diferente, né? Um veio o azão do pai e o outro o azinho da mãe. E no segundo caso veio um azinho da mãe e um azão do pai. Então, na genética, a ordem dos fatores não altera o produto ainda, a não ser que haja uma coisa chamada imprinting gênico, que a gente vai falar mais à frente na disciplina, certo? Então, dessas 4 possibilidades, a gente tem uma de ser vermelho, então, uma entre 4 de ser vermelho, uma de ser branco, então, 1/4 de ser branco, e vai ter 2 possibilidades de ser castanho, que são 2 entre 4, que se você fizer matematicamente, 2/4 é igual a 1/2. Beleza? Então, na dominância incompleta, os heterozigotos, toda a F1 e metade da F2 são de um fenótipo intermediário. Então, quando ele fala toda F1, a gente está falando de sempre que azão-azão se cruzar com azinho-azinho, 100% da sua progênie será azão-azinho, 100% heterozigota. E heterozigota aqui é sinônimo de castanho, né? E na F2 foi o que a gente fez no quadrado de Punnett, né? Metade da F2 é castanha, 1/4 é vermelha, né? E 1/4 é branca. A esse fenômeno denominamos dominância incompleta, ou ainda vocês vão encontrar em livros, e outros professores também podem falar, e até eu mesmo, né? Falo ausência de dominância alternativamente. Isso aí tanto faz, são sinônimos. Dominância incompleta e ausência de dominância são sinônimos. É o caso em que o fenótipo do heterozigoto é intermediário de 2 homozigotos. Então, da mesma maneira, lá do exemplo das plantas de lírio, a gente vai ter vermelho de um lado, branco. Opa, é difícil escrever, viu? Estou com uma canetinha aqui que não está muito favorável, não. E no meio do caminho, o castanho. Certo? Naquele exemplo do vídeo, a gente teria, por exemplo, o homozigoto dominante vermelho, né? Flor vermelha, flor branca, e qual seria o intermediário entre o vermelho e branco? O rosa, né? Seria uma tonalidade de vermelho menos intensa, né? Então, até mesmo experimentalmente, né, numa aula de artes lá, quando vocês estavam no primário, nas primeiras séries lá, quando a professora de arte colocava tinta vermelha com tinta branca, daria o rosa. E quanto mais tinta vermelha você colocar na tinta branca, mais vermelha ela vai ficar. Então, percebam que é metade do caminho. É um intermediário entre o vermelho e o branco. Então, por isso que se encaixa num caso de dominância incompleta ou de ausência de dominância. Beleza? Então, dominância incompleta, produto do heterozigoto é intermediário. Então, cada alelo selvagem produz uma dose do produto, com 2 alelos gera a maior quantidade da proteína, no caso, o pigmento. Uma dose produz menos pigmento. Sem genes para cor, o animal é branco. Então, nos genes para cor, isso acontece em animais, né?
é o que a gente chama de efeito de diluição, né? Para cor de penas e cor de pelo, é muito comum isso aí, né? Em equinos, em cães, em galinhas, né? A gente vê muito da genética de coloração isso aí. Agora a gente tem um outro exemplo aqui que não é dominância incompleta, não é ausência de dominância. É um exemplo que a gente chama de codominância, certo? Então, a codominância se refere à expressão de ambos alelos em um heterozigoto, né? Então, se a gente chamar essa coloração aqui de vermelha, então esse indivíduo é Rzão, Rzão. Se a gente chamar essa coloração aqui de branca, ela é Rzão, Rzinho, certo? E esse indivíduo aqui, né? Esse indivíduo aqui, que é o Rzão, Rzinho, que é o heterozigoto, ele não está no meio do caminho entre o vermelho e branco. Ele não é uma diluição do vermelho. Ele não é um tom castanho mais clarinho, igual a gente via no coelho. Esse animal aqui, ele está expressando simultaneamente o vermelho e o branco. Ele tem faixas de branco e faixas de vermelho. E essa coloração aqui não é nem branca nem vermelha. É uma coloração que a gente chama de ruão, né? Ou então de rosílio. Beleza? Então, como é que funciona isso? E qual a diferença dessa parte para a parte de ausência de dominância ou dominância incompleta? É pela escala, certo? Então, ele não é um intermediário na escala, ele é um fenótipo diferente. Um exemplo com cores, né, que é bem comum em plantas, por exemplo. Vamos colocar uma planta que tem flores azuis e cruzar essas flores, essa planta com flores azuis com planta com flores de cor, digamos, vermelha. Bom, o vermelho não é ausência de cor, é um pigmento. O azul é um pigmento. Então, o resultado disso vai ser a soma dos dois pigmentos. E vai dar uma cor, por exemplo, uma cor roxa, púrpura. E essa cor, ela não é um meio do caminho entre vermelho e azul. Até mesmo porque não existe meio do caminho entre o vermelho e o azul. Certo? Então, a codominância é o caso em que a F1 vai ter um fenótipo que não está em escala. Ele não está associado à quantidade. Ele está associado a uma qualidade diferente. Beleza? Então, pode parecer meio confuso no começo, mas se a gente botar isso em vários exemplos, isso aí vai tornando-se comum, né? E a gente sempre usando essa definição de que ausência de dominância ou dominância incompleta é intermediário, ele está no meio do caminho, e a codominância é a expressão conjunta de ambos os genes, a gente consegue ter mais clareza sobre esse assunto. Né? Ok. Alguma dúvida por enquanto para vocês? Qualquer coisa escrevam aí, a gente vai continuar aqui com o exemplo de alelos letais recessivos, né? Um alelo que é capaz de causar a morte de um organismo é chamado de alelo letal. Só uma coisa também. Aqui, quando a gente cruza dois heterozigotos, o resultado matemático também vai ser o mesmo da ausência de dominância. Por isso que o pessoal tem confusão, porque é a mesma coisa aqui da proporção da dominância incompleta. Então, matematicamente, eles parecem ser a mesma coisa, mas fenotipicamente, né, e em modo de ação gênica, eles são diferentes. Certo? Então, aqui, o caso de letalidade, a gente considera letalidade a perda
da progenie em algum ponto da gestação. Pode ser desde a formação embrionária até o parto, ou até que o animal atinja a idade reprodutiva. Então, a gente considera gene letal aquele gene que causa a morte do indivíduo antes que esse indivíduo reproduza. Então, um problema que afete o animal, por exemplo, na velhice, na senescência, depois do animal reproduzir, não é considerado um gene letal, certo? Então, por definição, um gene letal é aquele que atinge, né, que leva à morte do indivíduo antes da reprodução dele, certo? Um exemplo que a gente tem aqui é o branco dominante, né, que na raça Paint Horse, esse gene se chama overo, né, que vem da língua espanhola, né? E a gente tem um caso aqui do overo, né? Se a gente pegar o overo como o padrão, né? Todo animal overo, ele é heterozigoto, certo? Então, o indivíduo dominante é o de cor sólida, ou seja, que não tem as marcas de manchas, né, de manchas, poderia dizer, de padrões, né, de pintas e marcas, né, que o animal overo tem. O overo é o que é pintado, que é o manchado, né, que tem vários pontos, né, de coloração mais escura, e o branco letal é aquele que nasce totalmente sem pigmentos, certo? Então, aqui estão as representações de animais com os três fenótipos. Aqui temos, à esquerda, o indivíduo homozigoto dominante, aqui o indivíduo heterozigoto e aqui o indivíduo homozigoto recessivo. Certo? Então, a gente tem que é um caso também de codominância aqui, porque o animal pintado, né, que é típico da raça Paint Horse aqui, ele tem um fenótipo, pelo menos para classificação de pelagem, ele não é intermediário, ele é um animal pintado. Ele não é um animal que é coloração sólida, nem a coloração sólida castanha, nem a coloração sólida branca, certo? Por que a gente está mostrando aqui um potro, ao invés de mostrar um indivíduo adulto? Porque animais do tipo branco, né, o gene branco é letal. Então, normalmente, vocês vão encontrar indivíduos natimortos, ou então abortos, ou então outros bem jovens, e raramente indivíduos mais crescidos, certo? E aí, a gente tem esse gene W aqui, que é indicativo da coloração sólida. Então, voltando aqui um slide, esse indivíduo aqui seria W maiúsculo, esse indivíduo aqui seria Wzinho, e esse indivíduo aqui seria Wzão, certo? Só lembrando, só esclarecendo que a raça Paint Horse, esse padrão pintado, nem sempre é causado por esse gene W. Existem vários outros genes que são presentes na raça Paint Horse e que dão essa característica de manchas pintadas ao longo da pelagem. E só uma curiosidade também, a raça Paint Horse surgiu como dissidência da raça quarto de milha. A raça quarto de milha só aceitava, né, e até hoje, só aceita para registro animais com pelagem sólida. Só que teve vários criadores que gostavam de animais com coloração pintada. E eles não podiam registrar os seus animais. O que eles fizeram?
criaram uma associação de raças só para colocar os quartos de milhas pintados. Então, por isso chama paint horse, né? Cavalo pintado, né? Então, vamos dizer assim, que o dominante seria o quarto de milha passível de registro, né? O homozigoto Wzão. Beleza. Então, quando a gente cruza dois animais oveiros, um quarto dos animais é homozigoto sólido castanho, que seria o quarto de milha padrão. 2/4 de probabilidade de que o animal seja oveiro, que é o pintado. E 1/4 de chance de que os indivíduos nasçam Wzinho, que é o gene do branco letal. Isso faz com que apenas 3 combinações de alelos sejam possíveis de nascerem e serem viáveis reprodutivamente. O que dá uma proporção de 2/1. Por que 2/1? Porque essa última combinação aqui, ela não é viável reprodutivamente. Então, ao invés de 4 quadros no quadrado de Punnett, a gente teria apenas 3 quadros. Então, Wzão, Wzinho. E aqui seria vazio. Então, probabilisticamente, teriam 3 quadros, né? 2/3 dos indivíduos viáveis são oveiro e 1/3 dos indivíduos viáveis seria sólido. Aqui está invertido, né? Então, é oveiro para sólido e não sólido para oveiro, né? Então, aqui é invertido. Beleza? Então, o alelo Wzinho produz efeitos em 2 características. Olha só que interessante. A cor da pelagem e a sobrevivência. Né? Então, claramente, o indivíduo que é Wzinho, ele tem uma sobrevivência menor. Então, se a gente pensar na característica mortalidade, né, probabilidade de morte, esse indivíduo aqui, ele é dominante, esse gene, Wzinho, ele é dominante em relação ao Wzão. Né? É dominante ou recessivo? Vamos ver se alguém responde. E agora? Fiquei falando a aula inteira sobre dominante e recessivo. O Wzinho é dominante ou recessivo para a mortalidade? Alguém arrisca responder? Certo, todo mundo acertou aí, né? Pelo menos as que responderam. Por que é recessivo? Porque você tem que ter 2 doses dele para que o fenótipo se expresse. Quando ele está em heterozigose, o Wzão, ele domina Wzinho, impedindo que esse alelo que causa a letalidade se manifeste. Certo? Então, é isso a questão do gene Wzinho aqui. Certo? Beleza. Então, é possível que ambos os efeitos do alelo resultem da mesma origem, ou seja, pelagem branca em uma só dose e a morte em dose dupla. Então, quando a gente tem uma característica dessas, a gente usa a palavra pleiotropia ou efeito pleiotrópico, né? Quer dizer, uma característica um gene, que afeta várias características do organismo, né? Outro exemplo de pleiotropia seria, por exemplo, os genes, por exemplo, de
formação de hormônios masculinizantes, né? Testosterona, por exemplo. A testosterona, né, o gene de formação de testículo lá, que dá origem à cascata de formação de testosterona no macho, ele leva à formação de testículos no macho. E esse mesmo gene, que está presente no cromossomo Y, leva a características que são típicas do macho, que são aquelas características sexuais secundárias, como agressividade, musculosidade, né? Coloração diferente, né? Se você, por exemplo, vê touros da raça Nelore ou de outros zebuínos, os touros eles são mais escuros, mais acinzentados do que as fêmeas. Em aves, as aves têm cristas de tamanho diferente, né? O macho tem uma crista maior, né? O macho tem uma coloração de pele mais avermelhada, porque tem uma circulação sanguínea diferenciada, né? Então, quando temos um gene afetando várias características, a gente chama que é um gene de efeito pleiotrópico, certo? Então, esse gene Wzinho é um gene de efeito pleiotrópico. Ele afeta tanto a cor de pelagem como a sobrevivência. E no final a gente vai raciocinar que esse gene tem uma causa única, que é a questão da formação embrionária. Quem estudou embriologia lá vai lembrar que o mesmo setor lá do embrião, né, daquelas dobras lá do embrião, que formam a pele, formam também o sistema nervoso, não é verdade? Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, quem fez a disciplina da professora Carla pode me corrigir, né? Mas eu acho que eu estou certo. Então, o que acontece no caso do equino que é branco? O branco é uma deficiência nessa formação embrionária, certo? E esse gene que está deficiente, ele leva a uma deficiência tanto da pigmentação, né? Pigmentação do olho, pigmentação da pele, né? O olho desse cavalo tipicamente é azul, bem forte, né? A cor dele, bem bonito, bem caracterizado, e leva também a um problema no sistema nervoso autônomo, em que esse animal não consegue fazer movimentos intestinais, não consegue fazer o peristaltismo adequado no intestino. E o que acontece? Bom, a gente já sabe que cavalo tem muito problema de cólica. Então, esse animal, qualquer coisa que ele comer, vai causar cólica e vai causar uma paralisia do movimento intestinal. Então, basta que ele coma alimento sólido para ele ter cólica, ter problema de digestão. Então, por isso que esse gene é letal no indivíduo na natureza. Só em um caso extremo de você criar o animal, digamos, numa UTI, né, monitorado com alimentação parenteral e todo o suporte de vida dele, esse gene não vai ser letal. Mas, caso contrário, sim, esse gene vai ser letal. Outro exemplo aqui é do gato Manx, né? Manx é um nome dado a quem é originário da ilha de Man, que fica no Reino Unido, né? Uma ilha que fica entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. É o Reino Unido, na verdade, né? E lá nessa ilha, muitos gatos têm essa característica de ter a cauda atrofiada, né? Inclusive, antigamente, né, eu via sempre ali na porta da UFC, na Humberto Monte, né, a portaria da UFC na Humberto Monte, um gato que tinha a cauda atrofiada assim. Não sei se ele está por lá ainda, se está vivo, não sei do paradeiro dele, né? Não sei se algum de vocês conhece também, né? Mas esse gene recessivo interfere na formação da cauda,
mas quando em homozigose é letal. Ou seja, se dois gatos manx se acasalarem, né, um quarto vai ser de cauda normal, 2/4 ou metade vai ter o fenótipo manx, né, o fenótipo do tipo cauda encurtada, e 1/4 vai nascer natimorto, não vai desenvolver, não vai nascer gatinho. Então, se você vê os nascidos da ninhada de um gato manx, 2/3 vão ser manx e 1/3 vai ser de cauda normal. Então, por isso que lá naquela região, né, da ilha de Man, há uma grande quantidade deles, e quando eles se reproduzem, dá quase que só, né, 2/3, né, que é 66,6% dos gatos nascidos são desse tipo com cauda atrofiada. Certo? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre penetrância e expressividade. Então, nos casos em que observamos até agora, podemos distinguir com clareza o efeito de cada gene, ou seja, penetrância 100% completa. Entretanto, muitas mutações mostram penetrância incompleta, isto é, nem todos os indivíduos que têm a genética, o genótipo, eles vão expressar o fenótipo correspondente. Assim, a penetrância é definida como uma porcentagem ou percentagem, né, de indivíduos com determinado alelo que exibem o fenótipo associado a esse alelo. Certo? Exemplo de penetrância, polidactilia em aves. Então, isso que vocês estão vendo aqui de dedos supranumerários em aves, né, esses 2 dedos aqui, por exemplo, né, e esses aqui também, né, é uma característica que normalmente se apresenta com dominância completa. Porém, alguns reprodutores normais apresentam progênie com polidactilia. Bom, se ele é de dominância completa, então vamos dizer aqui, polidactilia com a letra P. Então, o polidáctilo poderia ser pezão, pezão, ou pezão, pezinho. E o indivíduo normal, a galinha e o galo normal, que tem número de dedos normais, só poderiam ser pezinho, pezinho. Então, se 2 pezinho, pezinho se acasalam, a gente só poderia produzir indivíduos pezinho, pezinho, que não tem polidactilia. Como nasceu indivíduo com polidactilia, se nenhum dos pais tinha polidactilia? Né? Na verdade, o que acontece é que o indivíduo não era pezinho, pezinho. Ele era pezão, pezinho, mas não tinha polidactilia. Então, a penetrância é referente a essa característica do indivíduo ter o gene, mas não expressá-lo. Beleza? Então, existem algumas razões pelo qual existe a penetrância. Primeiro, a influência do meio. Então, indivíduos com o mesmo genótipo podem apresentar uma gama de fenótipos dependendo do ambiente. Então, a gama de fenótipos para indivíduos mutantes e tipo selvagem podem se superpor, ou seja, podem ter fenotipicamente a mesma aparência. O fenótipo de um indivíduo mutante, criado em um conjunto de circunstâncias, pode corresponder ao fenótipo de um indivíduo do tipo selvagem, criado em um conjunto diferente de circunstâncias. Se essa correspondência ocorrer, o mutante pode ser do tipo selvagem. Beleza? Então, é uma circunstância ambiental que fez com que o galo não desenvolvesse esses dedos extranumerários, né? Bom, um exemplo que a gente pode dar em humanos é, de novo, a questão da intolerância à lactose. Então, a gente poderia categorizar as pessoas em tolerantes, as que produzem suficientemente
enzimas para digerir a lactose, e intolerantes, aqueles que têm deficiência da produção da lactase para digerir a lactose, certo? Ok, e se a pessoa intolerante começar a tomar o suplemento de lactase? Na hora que ele vai beber leite, comer um queijo, um iogurte, creme de leite, etc., ela toma um comprimido de lactase, de enzima. Fenotipicamente, ela vai conseguir digerir a lactose igual uma pessoa que produz a lactose endógena. Então, é a isso que se refere a questão de expressividade. A expressão, né, a questão de indisposição gastrointestinal, diarreia, vômito, gases provocada pela ausência de lactose, não apareceram. Simplesmente porque o ambiente, artificialmente, né, e aqui a gente chama de ambiente toda a condição que não é genética, tudo que não é genético é ambiente. Então, o ambiente fez com que uma pessoa intolerante à lactose fosse tolerante, pelo menos aos olhos de quem vê, né? Se ela tomar o comprimido escondido, você não vai perceber que ela é intolerante, né? Outro caso seria influência de outros genes. Os modificadores não caracterizados, genes epistáticos ou supressores do restante do genoma podem agir para evitar a expressão do fenótipo. Ou seja, o galo poderia ser pezão-pezinho, mas que tivesse um outro gene que bloqueava a produção desses dedos. E na progênie dele, esse gene não apareceu. É um caso também, uma possibilidade. E outra possibilidade é a sutileza do fenótipo mutante, ou seja, talvez o galo tivesse dedos extras, mas era só um brotinho, uma pontinha de dedo, né? E os efeitos sutis causados pela ausência de uma função gênica podem ser difíceis de medir em situação de laboratório. Então, o dedo dele foi apenas vestigial. E nos filhos o dedo cresceu, né? Então, seria também uma possibilidade, né? E agora a gente tem outro caso que se chama expressividade, né? Que é a outra medida de expressão fenotípica. A expressividade mede o grau ao qual determinado alelo é expresso a nível fenotípico, isto é, a expressividade mede a intensidade de fenótipo. Aqui a gente tem cães da raça Beagle, em que todos eles são portadores do gene de coloração típica da Beagle, que eu me esqueci o nome do padrão de cores aqui, o gene que causa essa característica. Então, a cor pode ser de uma cobertura quase completa, como na figura 1, até um indivíduo quase branco, como na figura 10, passando por todos os seus intermediários. E do que vai depender isso, basicamente? De novo, mitose e desenvolvimento embrionário. Por exemplo, numa vaca da raça holandesa. Vocês têm vacas da raça holandesa que têm uma cobertura de preto quase completa. E outras vacas da raça holandesa que têm cobertura de branco quase completa. E isso, basicamente, você pode ter clones, e existem experimentos de clonagem, não clonagem de célula adulta, né? Não aquela clonagem mais complexa, mas uma clonagem, vamos dizer, mais rápida e menos laboriosa, né? Menos trabalhosa. Que seria a clonagem através de partição de embrião. Então, tem casos em que você consegue particionar o embrião para produzir 4, 5, 6 embriões diferentes. E quando esses embriões eles são colocados em barrigas de aluguel e os bezerros nascem cada um com uma cobertura diferente de coloração preta e branca, proporção de preto e branco diferente, e manchas em lugares diferentes. Né? Então, esse caso de expressividade que a gente está falando
também acontece na nossa impressão digital. Pessoas gêmeas idênticas têm impressão digital diferente. Zebras, se você puder fazer, zebra já é uma coisa mais difícil, mas se você puder fazer clones de zebras ou gêmeos idênticos de zebras, elas vão ter listras diferentes. Assim como girafas também têm padrões de coloração diferentes, entre outros animais. Certo? E a coisa pode ficar mais complicada, né? A essa complicação a gente chama vida real, em que pode se manifestar a penetrância, ou seja, penetrância é sim e não, ocorre não ocorre, ou não ocorre, mesmo tendo o gene. Expressividade, você tem o gene e ele varia na sua expressão. E quando a penetrância e a expressividade estão juntas, a gente pode ter uma gama fenotípica muito maior. Certo? Ok. Os últimos dois slides aqui falam sobre efeito pleiotrópico. A gente já explicou o efeito pleiotrópico lá no cavalo do gene branco letal e do gene Manx, né? E o efeito pleiotrópico, outro exemplo aqui que a gente tem, seria a característica de presença ou não de cornos em caprinos, né? Então, a gente teria o aspado, que seria o indivíduo com cornos, e o mocho, que seria o indivíduo sem os cornos, né? Naturalmente, nascido sem. Né? Então, cabras leiteiras sem chifres são preferíveis para manejo, porque o chifre, né, claro, a gente sabe que são cornos, né? Eu estou falando chifre aqui indiscriminadamente, mas você sabe que no caprino não são chifres, são cornos, né? A ausência de cornos, ela é muito interessante porque evita ferimentos no conflito entre os animais, evita que o animal enganche o corno, né, o chifre, na cerca, entre outros problemas de manejo. Evita ferimentos dos tratadores, né, dos que manejam os animais, etc. Porém, acasalamento entre caprinos mochos podem produzir resultados inesperados. Então, por exemplo, se a gente acasalar animais com chifres, né, todos a descendência serão pezinho e todos terão chifre. Heterozigoto, metade serão mochos e metade serão com chifre. Heterozigoto com homozigoto recessivo, né? Entre heterozigotos, 1/4 pezão, meio pezinho e 1/4 pezinho, o que dá 3/4 mocho, 1/4 com chifre. Se eu colocar pezão com pezinho, todos são mochos. E pezão com pezinho, todos mochos. Mas, se a gente colocar pezão com pezão, esse cruzamento não existe. Por quê? Toda fêmea que é pezão, ela é estéril, certo? Então, além do efeito na produção dos cornos, né, ela também esse gene pezão vai estar associada com esterilidade. Então, com indivíduos pezinho, aqui está errado, né? Pezinho, todos os animais são férteis. É a ocasião natural. Pezinho, todos os indivíduos são férteis. E mocho, certo? Mas pezão, as fêmeas são inférteis, pseudohermafroditas, ou seja, vão ter genitália ambígua e não vão produzir óvulos, né? Não vão conseguir levar à frente uma prenhez. E os machos, 40% são férteis e 60% ou subférteis e 60% dos machos são inférteis. Ou seja, é possível que eu tenha um macho pezão acasalando, certo? Mas nem todos são, só 40% deles, certo? Então, por isso, esse o motivo de que a gente não encontra caprinos mochos naturais em sistema de produção, porque a perda de fertilidade
na fêmea é total e a perda de fertilidade do macho é de 60% dos animais, certo? O gene que determina o caráter mocho, esse gene se chama PIS, possui mais de um efeito, ausência de chifres e um efeito sobre a fertilidade dos animais. A expressão do gene PIS para o caráter mocho é dominante. E para a fertilidade é recessivo. Ou seja, aqui basta que eu tenha um gene, aqui está errado, viu? Já repeti. Basta que eu tenha um gene Pzinho para que tenha a fertilidade. Então, o Pzinho é dominante em relação à fertilidade. E aqui eu tenho o gene Pzinho, ele é recessivo para a formação de chifres, ou seja, só terá chifres, né, os indivíduos Pzinho. Ok? Finalizamos a nossa aula, certo? E eu queria saber que tipo de relação de dominância é essa das camisas. O pai é listrado na horizontal, a mãe é listrada na vertical, e o filho é quadriculado. Dos três tipos, dominância completa, ausência de dominância e codominância, qual é a relação de dominância nesse meme? Meme, por sinal, que eu acho que é um dos memes mais antigos que existem, né? Da época que o meme era esse fundo preto com uma mensagem reflexiva, certo? Tem alguém vivo ainda assistindo aula? Codominância? Codominância? Certo. Eu até que tenho que ver como é que escreve codominância, que eu estou vendo com hífen e sem hífen, nem sei como é que se escreve. Eu acho que pela reforma ortográfica é sem hífen. Eu acho que é do jeito que eu coloquei. Certo, é codominância. E por que é codominância? Porque os dois genes se manifestam ao mesmo tempo. O gene do vertical e o gene do horizontal. E o filhinho não é nem vertical nem horizontal. Ele é os dois ao mesmo tempo. Quando tem a manifestação dos dois ao mesmo tempo, a gente tem o que chama de codominância. Beleza? Então é isso, pessoal. Para essa semana, a nossa aula ao vivo termina. A gente vai disponibilizar as aulas gravadas dos outros tópicos, né, de probabilidade, né, e da parte de interação entre alelos no sistema, certo? E, por favor, olhem a lista de exercício. Eu vou subir a lista de exercício ainda, ela não está disponível, né? Então, daqui a pouco a lista de exercícios vai estar disponível, baixem ela, e a entrega, tanto da lista de exercício quanto da resenha, do texto que vocês têm que fazer sobre epigenética é no dia 16, certo? Então, bom dia para vocês e até a próxima semana.